4 temas pra gente ficar atento hoje. Nossa bagunça interna, Brasil e Estados Unidos, e juros nos Estados Unidos, e Rússia e Ucrânia. Começando pela bagunça interna, hoje pela manhã, pesquisa da Quest, talvez já meio que esperada, depois da pesquisa de ontem, que trouxe uma aprovação crescente do governo Lula, diz que Lula ganharia de todos os candidatos no segundo turno das eleições de 2026. E aí, falando sobre a bagunça interna, cara, o que foi esse vazamento em que a PF indiciou Bolsonaro, Eduardo e até o Malafaia teve passaporte retido com vazamento das conversas dele com o Bolsonaro? Teve o Eduardo Bolsonaro xingando o pai, mandando ele para aquele lugar, chamando ele de ingrato, com medo de que os Estados Unidos seguiriam em frente se ele não fizesse alguns tipos de postagem agradecendo o Trump. Teve o André Mendonça alertando o Hugo Mota e colegas sobre evangélicos contra o STF. Lembrando que o Malafaia foi um grande apoiador para que Mendonça virasse ministro do STF. Teve o Malafaia falando que o Eduardo Bolsonaro era um babaca do caralho, e depois outro áudio dele dizendo que Bolsonaro não deveria ter criticado o filho. Cara, muita loucura. E aí, além disso tudo, eu só tenho 3 minutos pra falar, destacar outras coisas que saíram ontem que eu acho importantes. Governo sofre derrota e opositores de Lula são eleitos para a presidência e relatoria de comissão sobre fraudes do INSS. Então, CPI, oposição assumiu, com certeza vão cavar e vão encontrar coisas contra o governo. Você tem alguma dúvida disso? Sem contar com uma cacetada de projeto que tem pra passar, e as prioridades vão se alinhando com quem tem poder. Ontem, por exemplo, a pedido do governo, Alcolumbre retira de votação a PEC 66, que trata dos precatórios de estados e municípios. Mas enfim, tem muita coisa acontecendo, vamos seguir pro segundo tempo. Alexandre de Moraes diz que bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos a ativos no país. Isso saiu ontem. Bolsa caiu um pouco com a notícia, depois recuperou, subiu no final do dia 0,5%, dólar caiu 0,5%. E a Embaixada dos Estados Unidos trouxe mais uma mensagem. Nem o juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro tem poder para anular a primeira emenda. Ponto final. Bom, e o Lula continua, fez reunião ontem com o Macron, criticou as tarifas dos Estados Unidos, tá funcionando pra ele, né? Agora falando sobre Estados Unidos, Fed. Trump agora tá mirando uma outra membro do Fed, Lisa Cook, dizendo que ela cometeu uma fraude e que ela deveria sair do Fed. O mandato dela se estende até 2038, se estenderia até 2038, e ela disse que ela não vai sofrer bullying do Trump. Alguns especialistas acham que ele tá querendo só ganhar mais dizer dentro do Fed para conseguir abaixar juros. Falando em juros, para a próxima reunião agora de setembro, as apostas estão caindo, que vai ter um corte de 0,25% por lá. Esse número, que já foi mais de 90% de chances de ter esse corte de juros, agora está em 79%. Ainda são grandíssimas as chances, mas vamos ficar muito de olho com o que o Powell vai falar amanhã, presidente do Fed, na sua fala durante o Jackson Hole. E bom, para setembro, as chances são grandes de corte de juros. E lá para dezembro, o mercado já está precificando que só vão haver 2 cortes de juros. Em um dado momento, recente, o mercado estava precificando 3 cortes de juros. E isso afeta ativos de risco no mundo inteiro. Menos cortes de juros, menos os investidores nos Estados Unidos procuram ativos de risco. Agora falando sobre Rússia e Ucrânia, a Rússia rejeita planos de defesa para a Ucrânia e esfria conversas. Será que a Rússia vai enrolar de novo? Petróleo volta a subir um pouco. Estava lá nos 65, agora está nos 67.